Vamos pensar numa coisa. E se um único lugar, uma passagem no mar com só alguns quilômetros de largura, tivesse o poder de simplesmente paralisar a economia do mundo inteiro? Parece roteiro de filme, né? Mas é bem real. Hoje a gente vai entender o que aconteceria se o Estreito de Hormuz fosse fechado. E olha, as consequências seriam gigantescas. Para a energia, para a comida e, claro, para o nosso bolso. A análise começa com essa frase que é bem forte, mas não é nenhum exagero, viu? O fechamento do Estreito de Hormuz é de fato considerado a opção nuclear da economia mundial. E a gente vai entender direitinho o porquê. Bom, para a gente ter uma ideia do tamanho do risco, primeiro a gente precisa localizar esse ponto no mapa. Entender por que ele é tão, mas tão estratégico para o mundo todo. Então, este é o famoso Estreito de Hormuz. Pensa nele como um corredor marítimo que liga os grandes produtores de petróleo do Golfo Pérsico com o resto do planeta. Cerca de 1/5, ou seja, 20% de todo o petróleo que o mundo consome, passa por ali. É um verdadeiro gargalo. Qualquer probleminha, qualquer bloqueio, o efeito é imediato. E a primeira consequência, a mais óbvia de todas num bloqueio desses, seria um choque violento nos preços da energia. Uma onda que atingiria todo mundo, em todos os lugares, sem exceção. O número para a gente guardar na cabeça é este aqui: 20 milhões de barris de petróleo por dia. É essa a quantidade que de repente deixaria de chegar no mercado global. Um corte na oferta desse tamanho simplesmente não tem precedente na história moderna. É algo absurdo. E o impacto disso? Bom, seria quase que instantâneo. Os analistas projetam que o preço do barril do petróleo, o Brent, pularia ali para a casa dos 120, talvez 150 dólares. Agora imagina o que isso significa na hora de abastecer o carro. O efeito na bomba de combustível seria, assim, devastador. Não tem outra palavra. E o problema não para no petróleo, não. O Catar, que é um gigante na produção de gás natural liquefeito, ficaria praticamente ilhado. Na prática, isso significaria contas de luz e de aquecimento muito mais caras na Europa e um aperto de energia seríssimo nas potências industriais da Ásia, como China, Japão e Coreia do Sul. Mas olha, o choque de energia é só o começo da história. Existe uma segunda onda de impacto, uma ameaça que é bem menos óbvia, sabe? Mas que é igualmente perigosa e que se esconde por trás dessa crise do petróleo. E aí surge aquela pergunta, né? O que uma rota de navios lá no Oriente Médio tem a ver com o preço da comida na prateleira do supermercado aqui? A conexão pode não parecer óbvia, mas a resposta é, no mínimo, surpreendente. A conexão está bem aqui. Cerca de 30% de todo o comércio global de ureia e amônia, que são componentes essenciais para fazer fertilizantes, passa por esse mesmo estreito. Um bloqueio ali seria um golpe duríssimo na agricultura mundial. Então, o raciocínio é simples. Se faltam esses fertilizantes, as colheitas ao redor do mundo diminuem e ficam mais caras de produzir. E o resultado final disso? Um aumento generalizado no preço da comida, em escala global. Certo? Agora vamos trazer essa crise toda para a nossa realidade. Como é que um bloqueio tão longe de nós afetaria diretamente a economia brasileira? Aí a gente vê uma reação em cadeia, sabe? É bem clara. Primeiro, o combustível sobe de preço, lá no posto. Isso, claro, pressiona a inflação para cima. E o que o Banco Central faz para segurar a inflação? É forçado a manter os juros lá em cima. Só que juros altos acabam freando o crescimento da economia. Vira um ciclo vicioso, um que afeta diretamente o desenvolvimento do país todo. E, finalmente, vamos ampliar a nossa visão para a última onda de impacto: a paralisação da logística e do comércio no mundo inteiro. Porque o Estreito de Hormuz não é uma via só para navios de petróleo, não. Ou seja, o impacto vai muito além da energia. Os seguros para a navegação na região disparam. Contêineres levando eletrônicos, roupas, peças, tudo isso fica mais caro. No fim das contas, o custo de praticamente qualquer produto importado que precise passar por ali sofreria um aumento. Resumindo tudo, o impacto é sistêmico. Começa com uma crise de energia, que gera uma inflação generalizada. Essa inflação, por sua vez, causa uma crise de alimentos e provoca pânico nos mercados financeiros. Aí os investidores correm para se protegerem em ativos mais seguros, como o ouro e o dólar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final e que é bastante inquietante. Um único ponto geográfico tem um poder imenso sobre todo o nosso sistema, que é super interconectado. A questão que fica no ar é: quão preparada a economia global realmente está para um choque dessa magnitude?